40 dias intencionais. Oração e palavra. Olá, meus irmãos, graças e paz. A reflexão do dia de hoje é sobre o dia 32 e o título dele diz: O convite do amor que nos aperfeiçoa. O versículo bíblico chave está em 1 João 4,17, que diz assim: Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. E o autor ele vem falando, que todos os dias eu gosto de lembrar a minha alma que as perfeições divinas já estão em mim por ser uma habitação do Espírito Santo. Quando aprendo a desfrutar dessas perfeições, me torno mais eficaz em compartilhar o amor de Deus. Um dos grandes propósitos do amor de Deus em nós é nos aperfeiçoar para que sejamos como Cristo é. O amor de Deus não se expressa apenas por palavras, mas no afetuoso interesse por nossos relacionamentos intencionais. O perfeito amor que habita em nós permite sermos aperfeiçoados através de testes que medem a nossa paciência e a nossa misericórdia para com o próximo. Então, antes de continuar, ele vai dar algumas dicas no final, que eu acho interessante a gente falar aqui. Qual que deve ser a nossa intencionalidade na prática, para que o Espírito Santo possa fluir as suas perfeições em nós que somos imperfeitos. Jesus procura amigos íntimos, então procure ter um tempo a sós com Ele, um tempo de intimidade, em secreto, como diz Mateus 6,6. Depois coloque o seu coração diante dele em humildade. Não se preocupe em chegar falando, mas espere um pouco e ouça o que ele tem a dizer, que está em Eclesiastes. Assim que Deus falar com você, procure obedecer fielmente o que ele te disse. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui é que nós devemos ter uma vida devocional. Então, dá prioridade às primeiras coisas. Então, priorizar o reino de Deus. Primeira coisa a fazer ao levantar, orar, ter um livro de devocional, ler versículos da Bíblia, meditar sobre o versículo e ver como aquilo vai se aplicar na nossa vida diariamente, como Deus vai mostrar isso pra gente. E aqui ele vai falar, a questão do aperfeiçoamento do amor. Exemplo, alegarmos que amamos o Pai quando tratamos com indiferença o nosso próximo é algo que não conecta com Deus, com o que Ele espera de nós. Lidar com a indiferença quando amamos é um grande desafio para aquele que intenciona amar, ou seja, eu amar sem ter expectativa de retorno. Agir em favor do próximo, mesmo que não seja correspondido, é a confirmação de que o amor de Deus habita em nós. Uma das principais marcas do amor é a alegria. Paulo disse: o amor se alegra com a verdade. Nunca podemos nos esquecer que o melhor lugar para praticar o amor é em casa. Muitas vezes somos mais educados com os de fora do que com os da família. Esse tem sido um desafio para todos nós. É na família que nós somos realmente verdadeiros. Não adianta ser extremamente educado com os seus relacionamentos intencionais, mas ser incompreensivo com a sua família. E aí aqui o autor vai falar de 3 casos de pessoas que queriam seguir a Jesus, mas havia impedimentos. Algumas pessoas queriam seguir a Jesus, mas Jesus disse: olha, não há garantia de que você vai ter uma estrutura para você. As raposas têm tocas, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O segundo, a pessoa, ela tinha todas as qualificações para ser um bom crente, um bom seguidor de Jesus, mas ela estava confortável nos seus bens, na sua vida, e não queriam seguir a Jesus. Então, para você seguir a Jesus, você tem que se abster, ser uma pessoa abnegada e se entregar incondicionalmente. Uma terceira pessoa queria também se entregar a Jesus, mas ela queria resolver as questões familiares antes, queria resolver os seus conflitos pessoais.
O que a Bíblia diz é que você deve seguir a Jesus e essas coisas vão sendo acrescentadas, né? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele mostra que nós não devemos, né, esperar ter uma vida perfeita, certinha, para depois seguir a Jesus. Nós devemos seguir a Jesus, devemos priorizar as coisas do reino, e aí assim o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos e no nosso dia a dia, né? Amém?